A APJF é o canal de comunicação da APJF no YouTube. E a APJF é o sindicato que congrega professores da Universidade Federal de Juiz de Fora e do Sudeste MG. Nós estamos aqui hoje com o professor Agostinho Peguete Filho. Ele esteve recentemente agora na reunião do setor das IFES. Para quem não sabe, o setor das IFES é a parte do ANDES que congrega seções sindicais ligadas às instituições federais de ensino que são ligadas ao Sindicato Nacional. Professor, obrigado pela presença. Nessa reunião que aconteceu no final de semana agora, quais foram os pontos principais que foram discutidos? Ok, Daniel, obrigado pelo convite, né? Nós estivemos em Brasília no dia 26, 27 de junho agora, e alguns pontos foram discutidos, muitos pontos foram discutidos, mas alguns deles são pontos importantes para a gente passar, para que as pessoas possam entender o que é, como está a nossa linha de atuação na luta contra as condições de trabalho, contra as precarizações, contra a aposentadoria e outras coisas mais. A primeira coisa que foi informado lá é que no dia 7 de julho, tá, o presidente do ANDES mandou um documento para o Paulo Speller, que é da CESUMEC, pedindo a ele que retomasse a mesa de negociação com o ANDES, tá, que foi paralisada de uma hora para outra durante o nosso período de discussão que nós estávamos propondo estar em greve. Por que foi paralisado? No meu entendimento, tá, foi paralisado por quê? Porque houve uma desmobilização da categoria para a greve. Tá? O MEC, o governo, faz certamente uma leitura dos nossos passos. Está monitorando o que estava acontecendo? Claro que sim, porque sai os nossos relatórios, sai quantas sessões sindicais estão, sai quantas sessões sindicais estão indicando greve, quantas não estão. Então a leitura que eles fizeram da nossa última reunião é que nós estávamos enfraquecidos e que estava havendo um recuo. E era verdade, era isso mesmo que estava acontecendo. Aí naquela reunião eles já ligaram nos marcando. Disseram que na segunda-feira marcavam. Na segunda-feira, nós não indicamos greve. Não indicamos no final de semana, no sábado e domingo. Na segunda-feira, como não indicamos greve, simplesmente o governo não marca mais reunião com a gente, desde aquela data. É um problema sério, mas vamos ver como a gente vai mobilizar daqui para frente. Sim. Já entendemos como o governo joga. Então agora temos que saber como vamos jogar. Sim. Né? Outra coisa importante que foi dito lá é a questão do Encontro Nacional de Educação. No período de 8 a 10 de agosto, né, vai acontecer lá no Rio de Janeiro, né, o Encontro Nacional de Educação, lá na Tijuca. Esse encontro é muito importante, tá? Porque nesse encontro vai se discutir as questões postas pelo PNE, como, por exemplo, muita gente, né, que às vezes não sabe, fala, poxa, 10% para a educação pública, mas 10% da educação pública, o que é esses 10%? Quando esses 10% vão acontecer em 2024, como é que é essa quantidade de dinheiro? De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro, ele é um total de impostos ou ele é uma parte desses impostos? Isso tudo tem que ser bem colocado, porque as pessoas às vezes olham assim, poxa, nós temos 5% para a educação, 6%, agora vamos para 10%? Sim, nós vamos para 10%, mas nós precisamos de ir para 10% hoje, não é 10% daqui a 10 anos. Né? Então essas questões vão ser discutidas lá e muitas outras coisas do PNE que a gente não vai agora aqui falar, porque a gente vai falar uma contraposição dos setores que defendem a educação ao PNE do governo. Isso, porque esse PNE, ele realmente começou há muito tempo atrás, eu lembro lá no Fórum Nacional, que aconteceu lá em Rio Grande do Sul, né? Foi em Porto Alegre, né? Já se tinha, a gente tinha antigamente discussões no âmbito regional, por exemplo, Minas Gerais tinha um fórum, discutia, isso tudo acabou, isso tudo foi destruído, entendeu? E esse PNE que hoje aqui não é o PNE da sociedade brasileira, porque esse PNE foi todo mudado, foi todo mexido, então ele hoje atende muito mais às necessidades ou o modo de ver a educação do governo do que realmente do que as entidades que lutam por uma educação de qualidade veem. Sim, o que mais aí? Temos ainda aqui, né, uma coisa também que foi tirada que é muito importante, é a luta pelos direitos de aposentadoria. Tá? Isso é muito importante para os nossos aposentados. E essa luta agora ela está conjunta. Ela não é uma luta mais pela aposentadoria do servidor público federal. É o servidor público federal e também do servidor CLT. Tá? Por quê? Porque duas entidades importantes, que é o MOSAP e o COBAP, né, eles se uniram para lutar. O foco deles é a luta pela PEC 555, que é o quê? Que extinga a contribuição dos aposentados.
porque a gente agora aposenta no serviço público e continua pagando. E isso não era assim antes, isso é uma nova determinação do governo. E a outra, que é a luta também pelo PL 4434, que corrige a aposentadoria do regime geral. Tá? O ANDES está nessa luta, tá, junto com o COSAP e o COBAP, e a gente eles estão, como essas PECs, tanto a PEC quanto o PL, vão ser votados, tá, lá no Congresso, então estão se reunindo, mandando gente para lá, para fazer pressão nos parlamentares para que esses dois documentos passem, tá? Porque eles são importantes tanto para o setor público quanto para o setor privado. Sim. Uma outra coisa também importante foi os encaminhamentos que foram tirados lá. Entre todos os encaminhamentos que foram tirados, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui o quê? Um encaminhamento que foi tirado é o seguinte: ela é a jornada de mobilização e luta nesse segundo semestre, que vai ser feita de forma nacional, articulada com o local. O que é isso? O ANDES Sindicato Nacional, e nós já aprovamos os 4 itens, nós aprovamos lá 4 itens que são itens centrais. Isso não quer dizer que a nossa luta fica só nesses itens, mas eles são centrais. E aí o ANDES vai indicar uma data X para a discussão de um item, depois a avaliação dele. Outra data para outro item. Então isso o que vai acontecer? Essa discussão vai ser em nível nacional e em nível local. No meu entendimento, isso foi uma boa deliberação que foi tirada lá, porque une a gente no mesmo tema, a gente discute todo mundo junto e depois a gente faz uma avaliação conjunta. Para mandar para as assembleias em todo o país. Em todo o país. No mesmo tema. O mesmo tema. Aí durante aquele período, por exemplo, a APES vai fazer o que ela achar que é importante para discutir aquele tema. Seminário, debate, chamar a assembleia, vai fazer o que for. Panfleto, jornal, vai discutir aquele tema. E isso, todas as sessões sindicais estão fazendo a mesma coisa. E depois a gente faz uma avaliação da discussão daquele tema, do outro. Joga as conclusões para Brasília. Para Brasília, porque ou manda para Brasília ou faz um setor das federais para discutir. Aí vamos ver o que o sindicato vai deliberar. Entendi. Quais são os temas que são aí? Os temas são, primeiro deles, direito à aposentadoria, tá? Que é a luta pelaquela PEC 55 que eu falei lá, 555. Desenvolvimento da carreira docente, promoção, progressão e titular. Tá? Porque agora a gente está com uma nova carreira, que tem novas classes, né? Então a gente tem, e essa progressão, principalmente para titular, tem novas regras, então nós precisamos ver como que isso está acontecendo, então vamos discutir essa questão. Condições de financiamento das instituições federais de ensino, que aí isso vai rebater na questão da precarização, condição de trabalho, né, falta de professor, falta de TA, obras inacabadas, obras insuficientes, obras que não funcionam, né, então a gente vai fazer essa discussão. E por fim, democratização estatuíntes. Por quê? Porque muitas universidades estão indicando uma estatuinte. É o quê? Pegar o estatuto dessa universidade e reformulá-lo. E reformularam para quê? Reformularam porque a nova direção da universidade, os novos encaminhamentos do governo para a universidade, né, eles estão ligados a quê? A uma reforma da universidade. Que não é uma reforma que está começando agora, essa reforma já vem desde lá, ela passou pelo Fernando Henrique, no Fernando Henrique nós batemos de frente e conseguimos travar muito dessa reforma com o Paulo Renato, depois entrou o governo Lula, nós enfraquecemos. Nós perdemos muita gente, né, foi cooptada, achou que não, é o governo do PT, nós temos que dar uma chance, vamos ver o que vai fazer. E aí o governo usou uma estratégia que é a estratégia neoliberal de reforma fatiada. Então você muda um negocinho aqui, muda outro ali, muda outro aqui. Por quê? Porque você não sente muito essa reforma. Geralmente atacando a autonomia da universidade e a democracia da universidade. Isso mesmo. Aí mexe com a carreira, aí mexe com fundação privada, aí mexe com isso, observa, isso mesmo. E vai mexendo com essas coisinhas e você... O que acontece? Por que essa é uma determinação das reformas neoliberais? Porque eles já, no neoliberalismo, no seu início, eles tentaram isso. Reformas inteiras, pacotes. Aí começaram a ver que todo mundo se rebelava. Opa, eu não vou querer... Porque a pessoa via um todo. Agora não, é por partes. Porque você não vê o todo. Só vê o todo quem realmente está fazendo um estudo muito apurado disso. E o ANDES faz isso, a gente faz isso e a gente continua dizendo para os professores: cuidado que a reforma universitária está acontecendo em doses homeopáticas. E aí a gente vai ver o que vai acontecer para frente. Você vê aí, por exemplo, a nossa desmobilização a partir da questão da greve.
Né? Nós estamos num mar de rosas? Nós estamos vivendo com salários melhores que podemos ter? De jeito nenhum. Esse acordo que o governo fez de 3 anos de salário e vai fazer de novo agora, porque o PROINFES já está indicando que aceita fazer isso, o que deu isso agora? Vamos ver essa inflação? Pega a inflação desses 3 últimos anos, né? Somando o que vai ter no ano que vem, que é o nosso último reajuste, soma essa inflação e soma o reajuste no seu contra-cheque. Você está ganhando menos do que foi a inflação. Então, nós estamos perdendo salário. Então, é isso que as pessoas, às vezes, não conseguem ver. É a questão do trabalho, né? Eu não vou me alongar muito nisso aqui. Mas hoje, você faz trabalho seu, direcionado à questão acadêmica, e você faz serviço burocrático. Hoje, o professor está tendo que melhorar o salário dele com o quê? Com projetos. Então aí ele faz um projetinho aqui, ganha ali, faz outro projetinho aqui, ganha ali. Não tinha que ser assim. Ele não tinha que correr atrás desses projetos, ele tinha que correr atrás desses projetos numa questão de desenvolvimento da carreira dele, dele ter produzir mais e produzir para que a sociedade possa se beneficiar dessa produção, dessa pesquisa. E não porque eu estou precisando de dinheiro. Então eu tenho que fazer projeto. Os professores têm que pensar muito bem nisso, porque é uma coisa muito importante. E aí, lá para terminar aqui, lá no setor das federais, a gente vai discutir cada ponto desse, isso vai aparecer, isso que eu estou falando, algumas coisas que eu estou falando que vai aparecer. E por último, a gente também deliberou lá no setor das federais que as seções sindicais eles devem repassar para a Secretaria do Andes todos os documentos que já foram elaborados nas universidades para promoção para professor titular, né, do ensino superior, titular da EBTT e também RSC, que é reconhecimento de saberes e competências da EBTT. Algumas instituições já têm os seus documentos, já foram aprovados, os professores já estão entrando com os processos para serem promovidos. Algumas não tem nada ainda, algumas ainda estão na fase de montagem desses processos, né? E aí o que a gente fez? Como tem todo tipo de informação e estão em estágios diferentes, né, foi pedido que aquelas que já têm os seus documentos enviem para Brasília, aí o Andes vai fazer o levantamento disso e enviar para as sessões sindicais, para que as sessões sindicais que ainda não têm o seu documento aprovado possam usar esses documentos como base. Como um acúmulo de experiências de outras universidades que podem ajudar outras instituições. Claro, porque o que está acontecendo? Algumas instituições estão reclamando que as pessoas estão elaborando documentos draconianos, documentos que grupo de professores muito reduzido vão conseguir chegar a professor titular. E essa não é a ideia. Até porque a classe de professor titular dentro da carreira, ela é simplesmente um degrau a mais na carreira. A classe de professor titular lá de fora, que é aquela que você faz um concurso, você faz, é uma coisa. Ali dentro é carreira, gente. Nós já temos inclusive uma avaliação para você subir dentro da carreira. Essa questão de colocar uma avaliação diferente e o MEC dar parâmetros para essa avaliação diferente, já está em desacordo com o que a gente pensa. Porque a universidade não tem autonomia, nós já não temos uma estrutura que nos possibilita subir nessa carreira de acordo com avaliações que a gente já faz há anos. Por que agora criou uma classe nova e essa avaliação tem que ser de acordo com o que o governo determina? Então ele já está errado aí. Mas tudo bem, o governo mandou lá os pré-requisitos, mas o que não pode é as comissões que foram criadas para elaborar esses documentos no seu topo. Porque aí você está não permitindo a professores que já estão na sua carreira há muitos anos, que estão indo para a aposentadoria, a ter o direito de subir na sua carreira e aposentar no topo da carreira. Então é por isso que a gente quer, inclusive que as sessões sindicais mandem o que já tem pronto, que a gente vai analisar e ver por que a universidade X pode fazer assim e a outra não. E tem outra coisa, não dá para fazer isso da mesma forma para todo mundo. Como é que você quer que um professor lá do Caixa Prego, para a gente não falar o nome de um lugar para não dizer que a gente estava lá do Caixa Prego, né? Esse professor é um lugarzinho, uma universidadezinha pequenininha, um campus que tem lá, e o cara dá aula e só tem aula para dar, e é isso que ele faz. Como é que você quer que a avaliação dele seja igual ao professor que está, por exemplo, numa Universidade Federal de Juiz de Fora, numa UFMG? Não tem jeito. Então, cada universidade também tem que olhar a sua realidade. Tá? Esse professor, ele é aulista,
Ele dá muita aula, sim. Ele não produz pesquisa, ele não produz papers, mas por que ele não produz? Tem que ver a realidade que ele está. Isso é muito importante, para que as avaliações não aconteçam de forma desequilibrada. E alguns professores, porque estão em locais que não têm possibilidade de fazer algumas coisas, sejam proibidos ou sejam não consigam sua progressão. Professor, obrigado pela presença. A gente se vê na próxima. Ok, obrigado a vocês novamente pelo convite. Tá bem.